Agora nós vamos ver o gênero textual resumo, que é um gênero já conhecido por vocês, se não na disciplina de redação, em outras matérias, visto que todo professor gosta de vez ou outra solicitar um resumo. Bom, o resumo, ele apresenta de maneira muito concisa, muito objetiva, os pontos mais importantes de um texto. No resumo, o autor deve reproduzir em poucas palavras as ideias principais do texto base, as partes essenciais do texto, respeitando a progressão em que elas aparecem no texto base e a correlação existente entre elas. O resumo deve conter apenas as ideias mais importantes, essenciais do texto base. Ora, o que seriam então essas informações essenciais? São informações necessárias para que as pessoas, ao lerem seu resumo, compreendam a mensagem do texto, mesmo sem ler o texto original. As informações secundárias geralmente são recursos utilizados pelo autor do texto base, tais quais explicações ou exemplificações. Um resumo crítico, por exemplo, ele é redigido por especialistas com análise crítica de um documento. É o que também chamamos de resenha. Já o resumo indicativo, ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos ou quantitativos. Já o resumo informativo, ele informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados, conclusões do documento, de tal forma que não seja necessário fazer uso do texto original. A análise. É importante que na hora de escrever o resumo, a linguagem seja direta e impessoal, usando a terceira pessoa. O escritor, autor do resumo, ele não vai opinar ou julgar os acontecimentos, mantendo um distanciamento ideal entre o autor do texto base e ele, autor do resumo. Quais seriam então as principais características de um resumo? Ele precisa ser impessoal, estar em terceira pessoa, mantendo o grau de distanciamento sobre julgamentos de valores a respeito do que é tratado. Ele precisa ser coeso, ou seja, as ideias precisam ser apresentadas com o auxílio de conjunções, para que não virem um amontoado de frases grifadas e copiadas. A paráfrase é quando eu leio o texto, compreendo as ideias principais e as reescrevo com as minhas palavras. Existem algumas técnicas para resumir. Apagamento, generalização e construção são algumas delas. O apagamento, ele sugere que se corte partes desnecessárias como adjetivos, advérbios e equivalentes. Eu coloquei aí o exemplo. O velho jardineiro trabalhava muito bem. Ele arrumava as flores diariamente. Eu posso resumir essa ideia dizendo: o jardineiro trabalhava bem. Quando falamos em generalização, ela é uma estratégia que consiste em reduzir os elementos da frase através do critério semântico, ou seja, do significado das palavras. Eu tenho aí o exemplo: Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração no almoço. Eu posso dizer simplesmente que Pedro comeu carne no almoço. Quando falamos nos verbos e nas locuções verbais, é importante marcar o posicionamento do autor. O autor afirma, duvida, acredita, nega, comprova, justifica, confronta, contrapõe, questiona. É importante também indicar um conteúdo geral. O texto trata de apresenta, expõe, aborda. É importante indicar a importância de uma ideia no texto. Se ela ressalta, enfatiza, merece destaque. Organizar as ideias do texto: introduz, define, classifica, enumera, elenca, conclui. Os verbos e locuções verbais também podem dar ideia de esclarecimento em relação à ação do autor e a sua relação com o leitor. Esclarece que, convida a, sugere, busca, leva. E, por fim, eu vou sugerir a vocês que façam um resumo, vou dar as orientações
via mensagem, mas quero que vocês considerem se vocês mencionaram apenas as ideias ou fatos principais do texto original, se vocês evitaram expressões explicativas, se vocês respeitaram a ordem das ideias do texto original, se vocês excluíram pormenores irrelevantes, citações, ilustrações, se você não copiou frases ou expressões do texto, se você articulou bem os parágrafos e as frases, se o seu texto resumido não excede o número de linhas proposto, se você não emitiu sua opinião, isso é essencial, é resumo, não é resenha, e se você apresentou as informações sobre tema e autor solicitadas na proposta.